Boa tarde, pessoal! Domingo, dia de trabalho voluntário e hoje é dia de mais um atendimento a algum seguidor ou seguidora que a gente sorteia porque tá precisando de ajuda. Vamos nos chegando, vamos entrando, que hoje é dia de estar com a família. E aí, a gente, além daqui da porta-voz do grupo, a gente tem pessoas a mais para ajudar aqui no chat, nas perguntas de vocês. A doutora Ana Lúcia Canda Tourinho, que já chegou aí, a Fono Flávia Santos, a Annelise Uliano e a Heloísa Helena. Então, hoje estamos todos num número maior aqui para melhorar essa sintonia e trazer as pessoas que mais precisam de ajuda para que a gente possa juntos fazer um bom trabalho de equipe, tá bom? Vamos lá. Então, lembrando aqui, a gente, depois de ter levado esse trabalho, essa pesquisa para o Congresso do Canadá, falando de 162 casos de pessoas que se consideram curadas porque tinham zumbido e não tem mais, conseguindo esse sonho de consumo através de vários mecanismos diferentes. Depois de voltar de lá em junho, a gente tomou uma decisão. Eu tenho que cortar, eu tenho que cindir com um jeito antigo de pensar. Então, nessa decisão, nós começamos a divulgar lados mais positivos da cura do zumbido. Primeiro, porque a gente acredita, porque eu mesma sou um caso de cura já há 25 anos, eu acredito. E segundo, porque mais pessoas conseguiram chegar nesse estágio, embora a gente não tenha um único método, assim, que seja papum para garantir, que é o que vocês sempre querem. Garantia. Por enquanto, não tem. Mas se eu conseguir, outras pessoas conseguiram, e a gente não tá mentindo, porque não tem interesse nenhum nisso, a conclusão é: existem caminhos. Só que antes de chegar na cura, como eu sempre falo, 100% de melhora sem recaída, a gente precisa passar por um outro estágio, que é o da melhora parcial. E aí que é sempre o perigo com vocês, é sempre o perigo. Porque quem só enxerga cura nunca fica satisfeito com parte do caminho andado. Nunca fica, impressionante. E eu que venho dessa lavagem cerebral que gerações e gerações de médicas e médicos, né, e fonos, também de profissionais da saúde, sofreram, que não tem nada para fazer, diz que precisa aprender a conviver com isso. A gente que vem desse tempo já acha uma baita de uma vantagem conseguir melhorar 50% de alguém, né, do zumbido de alguém. Então é diferente o jeito da gente que sofreu essa lavagem cerebral olhar os avanços e a gente fala: ufa, graças a Deus a gente tá num período muito melhor do que há 30 anos atrás. Mas vocês falam: puxa, mas a medicina não evolui, não tem nada para fazer, mas sei que todas as doenças estão conseguindo ter cura, mas o zumbido não. Gente, tudo tem vários lados. E a verdade, e é muito questão da gente conseguir olhar esses vários lados. Gente, eu não citei o nome de todo mundo que me cumprimentou aqui, mas eu vi, viu? Sintam-se abraçados. Aliás, ó, como eu mostrei lá no começo, meu coração tá aí com todo mundo. Bom, hoje eu coloquei o story para vocês votarem. Vocês preferem perguntas e respostas? Vocês preferem que a gente sorteie algum sortudo ou sortuda para contar a história aqui? Porque só de contar, gente, já alivia o coração. Mas se for um caso que de repente a gente consegue ter os insights e dar umas direcionadas dentro do que o Conselho Federal de Medicina não nos proíbe de fazer, né? Porque consulta a gente não pode fazer aqui nas redes sociais. Mas se é alguma coisa que a gente pode ajudar, estamos aqui para isso, tá? Então, quem já chegou aí, tá sentindo no coração, hoje é meu dia de contar, rola esse chat lá pra cima e clica no cantinho à direita, embaixo à direita, clica em participar, tá? Ou solicitar, uma dessas palavras. Pra daí chegar aqui no meu celular que você
tá interessado ou interessada. A gente vai sortear dentro de quem tá demonstrando interesse. Então, eu vou dar um tempinho para vocês aqui e vou colocar... Deixa eu fixar o comentário. Então, lembra que a gente não morde, não precisa ter vergonha, tá? O grupo é acolhedor por natureza, porque a gente vai atraindo os semelhantes, né? Graças a Deus. Então o grupo fica cada vez mais gostoso, tá bom? Então não fiquem com medo. Etapas para a melhora e a cura. Vai ser o nosso tema aqui, tá? Antes de curar, que é nosso sonho de consumo, é meu também. A ideia é que a gente possa ver o caminho e ver as etapas para chegar lá. E não ficar com essa ilusão de que vai estalar o dedo, vai tomar uma pílula mágica e o zumbido vai sumir, tá bom? Peraí, vamos lá. A Silvia Sá também tá aqui, de fisioterapeuta, também dando uns palpites super bacanas, né? Acalmando o coração das pessoas, é isso aí. Etapas para melhora e cura. Tô esperando vocês se candidatarem, tá bom? Vamos lá, o comentário, e agora a gente fixa. Fixar o comentário. Pronto. Vamos lá. Tadana, deixa eu ver aqui. Jefferson vai passar, que bom, vou te receber bem, Jefferson. Eu e a Jaci. Beleza. Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo aqui, que o tempo é muito precioso. A gente tem 2 pessoas candidatas. Eu vou deixar vocês escolherem. Digita aí 1 ou 2. 1 ou 2. 1 ou 2, tá? Aqui é democrático, todo mundo participa com a gente. Vamos ver quem é que tá com essa coragem hoje, com esse coração chamando. E pra gente ajudar. Vamos lá. 1, 2, 1. 2. Vamos lá, quem é que vai fazer o voto de Minerva? Annelise fez. Número 2 é quem eu vou chamar. Então, esteja preparada que a Débora Ruti. Débora Carvalho Ruti. Ai, bom pra gente ter uma ótima conexão. Obrigada a todo mundo que já respondeu. Olha a dona Débora aí, é isso? Peraí, deixa eu arrumar a câmera agora. Oi. Depois ela muda. Tudo bem, moça? Tudo bem, doutora? Você tá me vendo e ouvindo bem? Tô lhe ouvindo. Então, beleza. De onde você tá falando, querida? São Luís do Maranhão. Tá gostoso. Tem uma ex-aluna aí queridíssima. Adoro, doutora Sávia. Vamos lá. Então, a Débora... Quantos anos você tem, querida? 61. 61. Eu tô anotando os principais 61, dados aqui. Tá bom? Certo. Então, quando eu estiver olhando para baixo aqui, tô digitando o que for importante para eu lembrar depois. Ok? Tá bom. Bem-vinda. Gente, vamos dar as boas-vindas aqui para Débora. Vamos botar aí energia positiva para que ela conte umas coisas interessantes e que a gente juntas possa ensinar o grupo todo a raciocinar dentro do ponto do sofrimento, que é a estaca zero, a como tentar ir para frente para melhorar cada vez mais. E como eu falo, quem sabe ser um caso que nem o meu, que tive zumbido, já não tenho mais e já se passaram 25 anos, tá? Então, a ideia aqui é acreditar que a gente pode melhorar e cura não é o único ponto que satisfaz. A cura, a gente foi pesquisar, que era para literalmente passar um zíper na boca de quem fica falando não tem cura, não tem cura, não tem cura para ninguém, tá? Então, a gente teve que mostrar o outro estágio, mas vários pontos dessa reta até a cura podem ser satisfatórios para as pessoas. Então, vamos lá, querida. Você, então, São Luís do Maranhão, 61 anos. Você prefere que eu te ajude hoje no quesito sofrimento
ou no quesito, vamos descobrir o que que tem, o diagnóstico e a conduta do tratamento? Para onde que está o seu coração? Para descobrir o que tem ou para falar do sofrimento? Para descobrir o que eu tenho, né? Perfeito. Eu vou falar isso porque às vezes algumas pessoas chegam bem doídas, só que a gente não tem tempo de abordar tudo. Então, por isso eu prefiro que a pessoa faça uma escolha para o tempo que a gente tem aqui no domingo. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Para a gente tentar descobrir, e eu vou deixar todo mundo que está aqui no grupo nos assistindo palpitar também, tá? Mas a gente precisa de algumas respostas bem fechadinhas para algumas perguntas. Eu vou começar com as minhas 3 preferidas. Então vamos lá. Há quanto tempo você tem zumbido? Em que ouvido que ele é? E qual tipo de som? Vamos lá. Eu tenho do lado esquerdo. Meu Há quanto zumbido tempo? já tem para mais de 30 anos. Opa, ok. E que tipo de som? É tipo chiado. Tá. Um chiado. Então vamos lá. Um zumbido bem antigo. Vamos pensar bem assim, ó. Na linha do tempo, passado, presente e futuro. Se o zumbido aparece aqui, então no seu caso há 30 anos, e a pessoa não faz nada, tá? A primeira informação que eu falo que é para sossegar o coração, tá? A maior probabilidade do zumbido é estabilidade. Ele vai ficando, tá? A segunda maior probabilidade é ele diminuir a percepção, porque o cérebro ajuda a deixar ele para lá. E a menor das probabilidades é ele sair aumentando ao longo do tempo, tá? Isso mostra que a evolução natural do zumbido não é sair crescendo, tá? Ele pode não ir embora, mas não é sair crescendo. Então, pergunta para você, Débora. O seu zumbido, vamos supor que nasceu aqui há 30 anos nesse volume. Hoje, ele continua nesse volume, ele diminuiu, ele aumentou ou ele faz altos e baixos? O que você acha? Ele faz altos e baixos. Com o que ele aumenta e com o que ele abaixa? Doutora, ele aumenta com medicação, estresse, preocupação. Eu não consegui dormir à noite. Ele aumenta. Com quais medicações ele piora? Eu como na época da Covid, eu tomei a vacina, eu fiquei com neuropatia dos pés, né? E hoje eu tomo pregabalina de 150, devido à dor que eu tenho nos pés, e tomo aprazolam de 1 miligrama, que é para mim conseguir dormir. Mas eu preciso entender se esses remédios são os que pioram o zumbido. Todos os remédios que eu tomo, eu sinto que eu pioro. Ok, mesmo que não seja, então, remédio para o ouvido. Por exemplo, a pregabalina para o efeito colateral da vacina. É isso? Tá. Então, o seu ouvido está vulnerável às medicações que entram por boca. É isso? Exatamente. Que complicado isso, né? Até o aparelho que a minha otorrino aqui em São Luís era a doutora Kátia Lobão, né? Eu tive em São Paulo, assim que eu comecei o meu problema do ouvido, eu tive em São Paulo fazendo uma consulta com a senhora. Eita! Mas então, peraí, então não fala não, tá? Não fala do passado, porque a gente precisa raciocinar com o grupo para chegar numa descoberta, pode ser? Pode ser. Então não vamos nem falar da Kátia, nem de mim. Vamos falar de agora para frente. Pode ser? Pode. Depois, o que você quiser, você fala comigo no direct. Tá bom? Tá, obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu só entender os detalhes. Para todo mundo, os fatores que pioram o zumbido são pistas importantes para a gente
levar no raciocínio e no tratamento. Então, a hora que a Débora me fala remédio piora meu zumbido, eu já paro e penso, muito chato, desagradável para o corpo, né? Mas remédio não deve ser uma opção de tratamento para você, porque é arriscado. Então, o que eu quero te perguntar? A piora do zumbido com remédio tem 30 anos de vida ou foi só depois da Covid e da vacina? Não, foi desde quando eu comecei o zumbido, que eu comecei as medicações, eu fui observando que ele Tá. aumentava. Então nem é. Tá, ok. Isso não é muito comum, viu? Isso não é muito comum. Aí com noite mal dormida e com nervoso, com agitação, isso é muito comum as pessoas piorarem. Vamos ver aqui, ó, quem tá com você. Gente, quem de vocês escreve esse manifesto ou põe a mãozinha? Quem de vocês piora do zumbido quando agita fisicamente, agita mentalmente, ó, tem 20 coisas para fazer, ou se estressa com alguma coisa, ou não dorme bem. Só para a gente ter uma noção do quanto, de fato, esse é um fator comum de piora do zumbido aqui no grupo. Vamos lá ver. A gente já vai checar os outros sintomas, tá bom, Ninha? A gente dá uma volta no redondo, uma arredonda o zumbido primeiro, depois a gente vai para outras coisas, tá bom? Olha aqui, Débora. A Roberta falando eu, a Ellen também, a Celibela não, o Jefferson fica insuportável, eu acho que piorei por não dormir bem, Então, aqui, justificando que de fato é frequente. Depois, ó, na linha do tempo, o zumbido nasce, tá? Então, o seu não saiu piorando, né? Ele tem altos e baixos, ondinhas de piora. O que faz ele ter uma onda? Não dormir bem, agitar fisicamente, mentalmente, e para você os remédios, tá? Então, infelizmente, quando o corpo e o remédio não são que nem um encaixe, chave na fechadura, é um negócio que briga, não dá para a gente pensar no tratamento medicamentoso, tá? Porque aumenta o seu risco sem diminuindo a chance de levar ao benefício que alguns remédios podem dar. Tá. Aí vamos pensar o seguinte, de 0 a 10, quanto que o zumbido te incomoda atualmente quando ele está no vale e quando ele está no pico de piora? Quando ele está no pico de piora. Então, quanto de 0 a 10? Imagina 0 não incomoda nada, ele existe, mas eu adaptei. E 10 é insuportável. Dá 2 notas para o zumbido, quando ele está na base e quando ele está no alto. 10. Ele te incomoda, nota 10, tá? Nota 10. Ok. Agora me fala o seguinte, o que mais que você tem nos seus ouvidos entre perda de audição, ouvido tampado, incômodo com sons ou tontura? Tem algum desses outros 4 problemas? Tontura. Tontura? Há quanto tempo? Desde quando eu comecei a ter o zumbido. 30 anos também de tontura. Eu fico. É isso? Fico. O que mais que você tem? Perda de audição? Sim ou não? Tenho, muito pouca. Você percebe essa perda ou ela só acusou no exame? Não, eu percebo. Há quanto tempo você percebe essa perda? Tudo na linha do tempo. Tudo quando começou o zumbido. Também? Tudo junto. Tudo com a junto. mesma idade. Tá. Então vamos lá. Perda auditiva 30 anos. É nos 2 ouvidos ou é só do lado esquerdo? Só do lado esquerdo. Olha lá, gente. Zumbido combinando com a perda de audição. Esquerdo, esquerdo. Tá? Ok. Coloca o zumbido de lado. Pensa só na perda de audição, na dificuldade de ouvir ou de entender as pessoas, se precisar pedir para repetir. Quanto de 0 a 10 a perda de audição te incomoda? Acho que 10. 10 também, é isso? Tá. E essa tontura, quanto de 0 a 10 ela te incomoda? Era 10 também.
Ela me Tudo, incomoda. então os 3 sintomas te incomodam nota 10. Certo. Você costuma ter a sensação de tampa e destampa do ouvido, como se fosse Tenho, um estufamento, uma pressão tenho. nos dois ouvidos ou num só? Dos dois. Quando vem esse estufamento, essa pressão nos ouvidos, quanto tempo ela dura? Segundos, minutos, horas ou dias? Segundo. É coisa Segundos. Então, rápida. repetindo, essa pressão no ouvido é nos dois, não é só no ouvido do zumbido. Dá dos dois. Bilateral por segundos. Ela também é antiga, 30 anos, ou ela é mais recente? Não, ela é mais recente. É mais Quanto tempo? recente. Linha do tempo. Acho que uns 4 anos, Uns mais ou 4 menos. anos, tá. E você se incomoda com determinados sons normais do dia a dia, comuns do dia a dia? Incomoda. Com que tipos de sons? Conta pra gente. É muito alto. Som muito alto me incomoda. Me dá um exemplo do que é muito alto para você. Uma música. Música alta. Música O que alta. mais? O que mais me incomoda é música. Uma pessoa gritar, falar muito alto. Vozes, tá. Vozes. Ok. Então vamos lá para a gente fechar o quadro aqui do ouvido. Esse seu incômodo com sons altos, hipersensibilidade. Tem os 30 anos, tem 4 anos, tem um tempo diferente. Tem uns 4 anos para cá. Tá, 4 anos. E esse incômodo você sente que é por qualquer um dos dois ouvidos? Que nem o tampado, ou você acha que é mais pelo esquerdo que nem o zumbido? Eu acho que é mais pelo esquerdo, que é o zumbido. Tá. Ok, então vamos lá. Você tem 3 sintomas antigos: o zumbido, a perda de audição e a tontura. Você tem 2 sintomas mais novos, de 4 anos, não que seja recente, né? Já é bastante tempo, que a gente chama de plenitude, né? Sensação de ouvido tampado, e o incômodo com sons. Então você tem o combo do ouvido, esse conjunto de sintomas. O que falta eu ver com você? A sua perda de audição. Ó, o zumbido, você falou, nasceu nesse volume, ele tem altos e baixos. Certo. Como está a sua perda auditiva hoje em dia, comparada com a de 30 anos atrás? Eu noto que hoje eu estou ouvindo menos. De quanto tempo para cá você acha que está ouvindo menos, Débora? Eu acho que se eu tenho 30 anos de zumbido, eu acho que uns 20 e pouco anos já. Que eu já começo a notar que estou perdendo um pouco. Tá. Então, a perda de audição vem aumentando ao longo desses 25, 30 anos. Mas o zumbido vem nos altos e baixos, certo? Olha que interessante. Isso também justifica, que ela está contando, também justifica uma ideia que a gente tem. Uma coisa, eu já estava validando essa ideia, que o zumbido não tem tendência de piorar ao longo do tempo. Tá aí uma pessoa com 30 anos mostrando que até hoje ela tem os altos e baixos que ela já tinha lá no começo, tá? Senão em 30 anos ele estava lá na lua, tá? Só que a perda de audição, infelizmente, é o nosso vilão principal, porque a perda muitas vezes tem a tendência de piorar com o tempo. Mas mesmo quando a perda piora com o tempo, que é o que a Débora está confirmando aqui que foi acontecendo com ela, não necessariamente o zumbido vai piorar com o tempo. Fiquem com essa ideia, porque tá uma onda horrorosa das pessoas ficarem com pavor do zumbido por causa de demência, de Alzheimer e de não sei o quê, de coisas neurológicas. Porque as propagandas enganosas aí estão batendo justamente nessa tecla. Cuidado com o zumbido, senão você pode ficar com demência. E no momento que eu tô, gente, no meu momento atual de conhecimento versus ignorância, tá? Eu não acho que o zumbido tá com essa bola toda.
E isso, cada vez eu faço questão de passar para vocês. Primeiro, muitas crianças têm zumbido. Se fosse sinal de demência ali, já na infância, não ia fazer o menor sentido para mim. Muitos adolescentes têm zumbido. A diferença é que crianças e adolescentes, Débora, têm zumbido e eles levam com a maior naturalidade. Eles acham que é normal. Então, existe zumbido, mas não existe o sofrimento com o zumbido, tá? Então, para mim, esse rótulo negativo aí do zumbido, olha, cuidado se não, né? Demência, por enquanto não tá engolindo, não tá descendo quadrado para mim, tá? Não desce redondo. Por outro lado, a gente tem várias evidências, já 10 anos ou mais, que já tem várias evidências de que a perda auditiva não tratada, sim. A perda auditiva tem essa possibilidade de mudar os neurônios, as conexões entre os neurônios, e pode, de fato, ser um fator de risco para as perdas de memória, tá? Então, à medida que você me fala, eu tenho 30 anos de perda, já de uns 25 para cá, eu venho sentindo a piora, e remédio não é um negócio para você, por não ter segurança aí para o seu corpo, eu, obviamente, sem saber exame nem nada, eu te perguntaria, né? Você teve indicação de aparelho auditivo? Não precisa explicar o contexto de médicos, tá bom? É só questão de eu entender se alguém te indicou, se você está usando aparelho ou não. Me conta dessa parte. Eu tive, mas eu não consegui me adaptar com o aparelho. Há quanto tempo atrás você foi... há quanto tempo atrás você foi testar aparelho auditivo desses 30 anos? Eu fui umas 2 vezes e cheguei até comprar o aparelho, mas não consegui me adaptar com o aparelho. Me conta um pouquinho melhor, então, o que no aparelho foi difícil para você? É o som que sai do aparelho, né? Eu não consigo, não não consegui me adaptar até hoje com o aparelho. Então, peraí. É o chiadinho para o zumbido ou é a amplificação dos sons do seu ambiente? Não, é o som do aparelho. São 2 músicas, né? Que a fono botou. Eu não consigo, de jeito nenhum. Não consegui me adaptar com aparelho nenhum. Tá, então se eu estou entendendo, ó, vou te explicar do meu jeito, tá? Em paralelo com o que você recebeu aí de explicação. O aparelho tem dois recursos diferentes para melhorar o ouvido. Sim. Um é amplificar os sons. É esta parte que costuma ajudar uma pessoa que está com a dificuldade auditiva, tá? Que está precisando pedir o quê? Essa amplificação é a parte que costuma ajudar. A parte do som do aparelho, o gerador de som do aparelho, que geralmente tem uns sonzinhos gostosinhos, neutros, etc., este é um recurso que pode ser usado adicionalmente para o zumbido, mas não sem a amplificação para quem não escuta bem. Veja se faz sentido para você. Porque quando você me fala, eu não gostei do sonzinho, entendo, já vi várias pessoas falando isso, mas você tem uma outra demanda, que é uma perda de audição que incomoda a nota 10. Então, a gente precisaria melhorar a sua perda de audição. E aí, essa parte da perda de audição, você consegue me falar se você consegue ouvir e entender melhor com o aparelho? Consigo. Com o aparelho eu consigo ouvir melhor. Ah, entendi. Tá, então ufa aqui, já respirei aliviada.
O aparelho, que pode ser um instrumento para melhorar a perda e um instrumento para melhorar o zumbido, ele pode estar melhorando a sua audição. Mas para a parte do zumbido é que você não se adaptou. Não, É isso ou eu estou entendendo errado? não, tá certo. É isso aí mesmo. Tá. E aí, tá. Na sua cabeça, como é que tá essa bagunça entre zumbido e perda de audição? Quem você acha que causa quem? A senhora pode repetir para mim a pergunta? Claro que posso, quantas vezes você precisar. Na sua cabeça, você acha que a perda de audição causa zumbido ou que o zumbido causa perda de audição? Eu acho que é o zumbido, na minha cabeça, eu acho que é o zumbido que causa a perda de audição. Foi o que me pareceu, por isso que eu quis ouvir de você. Certo. Gente, o que vocês acham? Quem também acha que o zumbido que vocês têm causa perda de audição? Quero muito saber disso daqui, porque eu preciso caprichar nessa explicação, tá? Então, enquanto vocês vão respondendo, eu vou alinhavando para vocês ficarem com a gente na mesma página. A Débora tem um conjuntaço de sintomas no ouvido, tá? Um conjuntaço. Então, se um sintoma é chato, imagina um conjuntaço. Tem toda a razão de achar um porre mesmo, nota 10, eu não tiro o mérito do seu incômodo, tá? Eu entendo, tá? Certo. Mas ela tem determinados agravantes que, por mais que as pessoas gostem de tomar medicação, ela não pode. Porta fechada, porque os riscos de remédio para o corpo dela são maiores do que os riscos de remédio para o corpo de outras pessoas, tá? Então, quando a gente se propõe a tratar um conjuntaço de sintomas, a primeira coisa que tem que ter na cabeça de vocês, um tratamento só nunca vai ser suficiente. A gente precisa se eu quiser cobrir o conjuntaço de sintomas e deixar a Débora melhor, alguma coisa melhor de todos eles, eu preciso abrir a minha cabeça para possibilidades, tá? Que eu desconheço um tratamento que cuide de 5 sintomas. Desconheço. Então, a hora que a gente escolhe remédio para outras pessoas, que não a Débora, remédio pode melhorar o zumbido, pode melhorar o ouvido tampado, pode melhorar a sensação de incômodo com sons e pode melhorar a tontura. Mas não pode melhorar a perda de audição. Não dá. Ainda mais uma de 30 anos que vem piorando a 25 anos. Então, remédio tem potencial para outras pessoas, para a Débora não tem. Aparelho auditivo pode melhorar a perda auditiva, pode melhorar o zumbido. Em alguns casos, pode melhorar, dependendo da regulagem, o incômodo com sons. Mas não costuma melhorar ouvido tampado, né? Não costuma melhorar tontura. Tá? Tem algumas pessoas até com desequilíbrio crônico melhoram o desequilíbrio, mas crise de tontura não costuma. Então, tem que associar coisas diferentes. E daí, na hora do aparelho auditivo, que é um sintoma nota 10, então é necessário de qualquer jeito, a Débora me fala o quê? Não estou usando, até comprei. Tentei 2 vezes, até comprei. Não estou usando porque não adaptei com o som do gerador. Tá tudo certo, Débora, tá? Eu tô pegando você de exemplo que é para servir para você, porque eu vim aqui para fazer diferença na sua vida, tá? Mas eu tenho que ajudar todo mundo, tá? Então, veja, se ela me faz isso, comprou o aparelho e desistiu por causa do gerador de som, que é chato, incomoda, que eu já vou checar essa parte, e ela botou o aparelho na gaveta, primeiro, a gaveta não precisa escutar melhor. Segundo, você está abrindo mão, a hora que você põe na gaveta, você está abrindo mão do mecanismo do aparelho
de melhorar a audição e diminuir o risco da perda de memória, que é o que a gente está falando que hoje é o medo de um monte de gente, tá? Então, eu com certeza pensaria de você voltar aonde você comprou, enfim, se você não tiver confiança, ver com outra pessoa um ajuste novo, alguma coisa assim, que possa te permitir melhorar do zumbido também. Mas se não melhorar do zumbido, que você tente usufruir a parte do aparelho que te ajuda para a audição. Faz algum sentido isso que eu estou te falando ou não? Faz. Jura? Faz, sim. Tá. Então, agora, me explica. Deixa eu só dar atenção aqui para o grupo, que eu fiz a pergunta e depois não li. Deixa eu ver a opinião das pessoas aqui. São vários sintomas que causam zumbido, tal. Mas a perda de audição que causa o zumbido. Exatamente, Marinês, isso mesmo, tá? Penso que o zumbido é o início para a perda de audição no futuro. Valquíria. Em geral, quando a pessoa começa com zumbido, em geral, assim, vou dizer uns 90% das vezes, tá? Então, lógico que tem umas exceções. Ela já tem uma perda de audição. Se ela sente ou não sente, são outros 500. Então, se tem zumbido, se a gente fizer uma audiometria completinha, não só a básica que todo mundo faz, fazer até 16 mil ou 18 mil hertz ou 20 mil hertz, muitas vezes a gente vê alguma perda, algum rebaixamento no mesmo ouvido que tem zumbido, mostrando que o zumbido já vem por causa da perda. Não é que ele vai causar a perda. Mas às vezes, gente, esse zumbido bem no comecinho não é visível na audiometria e é visível só na emissão otoacústica, que é um exame um pouquinho mais minucioso, ele vê um pouquinho mais de diferença, vai ver mais profundamente do que a audiometria. Ele consegue ver pequenas lesões do ouvido. Então, o zumbido, já por pequenas lesões, que ainda não apareceram na audiometria, mas não o zumbido causando perda de audição. Não consigo, também não consigo botar ele de réu em algumas coisas que falam por aí. Assim, para mim não faz sentido, realmente não faz sentido, tá? Então, a questão é que o zumbido pode sim ser um sintoma precoce de algumas lesões auditivas que ainda a pessoa nem percebeu. Para ela tá ouvindo super bem. E que a audiometria ou tem pequenas lesões escondidas nas altas frequências ou tem pequenas lesões escondidas nas emissões otoacústicas, tá? Então, ter zumbido e ter zero lesão identificada, nem na alta frequência, nem na emissão otoacústica, eu vou dizer que é raro e daí eu colocaria nesses 10% dos casos, tá? Ufa, falei, viu? Então, assim, para quem acha, quem de vocês está na sintonia zumbido causa a minha lesão auditiva, corta, tá? Corta essa ideia, porque senão vocês vão botar o foco, eu tenho que tratar o zumbido para voltar a ouvir bem, e vocês vão se afastar da hipótese de usar o aparelho auditivo, que esse sim é um estimulador da via auditiva e cerebral, auditiva e cerebral, auditiva e cerebral, tá? Então não tem isso de tira meu zumbido para eu voltar a escutar melhor. Tem isso de vamos escutar melhor para tentar melhorar do zumbido. Então, querida, vamos lá. Resume para mim aqui. O que no gerador de som você não conseguiu se adaptar? O som era chato, era alto? Me explica esse nó. O som me incomoda. Me incomoda. Como que você estava usando o som? Tipo, sim, zoada de pássaro, de cachoeira. São só dois tipos de som. Aí sempre eu ia lá e pedia para minha fono mudar o som. Aí ela mudava, eu ficava usando
mas aquilo sempre, o aparelho sempre me incomodando. Tanto é que eu não estou mais usando o aparelho. O seu aparelho tinha um programa que ele só melhorasse a sua audição sem ter esse som de passarinho? Tem. Se a gente desligar ele, ele fica só para Para escutar melhor. escutar melhor, exatamente. E para essa parte de escutar melhor, você não gostou dela? Não, eu gostei. Mas aí o zumbido fica, porque o meu zumbido, ele é alto. Ele é muito alto. Tá. Na parte de ouvir o som dos passarinhos, imagina assim, ó, o seu zumbido tinha essa altura para você, tá? Sei lá. Quando a fono ajustava para você, ou você ajustava o som do aparelho, esse passarinho aí, esse som de cachoeira, encobria, a ideia era encobrir, mascarar o zumbido, ou a ideia era deixar ele sem mascarar o zumbido? Então, a ideia era mascarar o zumbido. Faz tempo que você tentou a última vez? Faz tempo que você tentou usar esses sons pela última vez? Não, sempre eu vou lá nela e ajusto o meu aparelho. Eu estava até com a consulta marcada para mim retornar lá para fazer o ajuste do aparelho de novo. Quando o meu Tá. zumbido está muito alto, eu coloco o aparelho, né? Mas aí eu não consigo, doutora. Eu não consigo, porque fica a zoada do aparelho, a zoada do zumbido, aí eu tiro o aparelho. Tá. Você tem uma noção de como que é essa sua perda de audição? Só para a gente ter noção se o que foi falado para você, se é uma perda grande, é uma perda pequenininha? Não, ela é uma perca médio, não é uma perca Médio. grande, é Tá, médio. tá. Ok, deixa eu perguntar uma coisa aqui. A Flávia Santos ou a Annelise Uliano estão em condições aí de aparecer aqui na live para dar uma orientada específica para Débora? Se alguma de vocês tiver, só clica lá no pedir para participar ou me avisa aqui, que daí eu chamo vocês, tá bom? Porque eu tô achando que tem um nó aqui, que senão ela não vai sair. Ô, Débora, você ficou no escuro aí na sua casa? Oi? Você ficou no escuro? Você tá sem luz? Ah, eu vou acender a luz, é que eu estou no meu quarto, eu vou acender. Isso, porque daí acho que vai ficar mais fácil para a gente te ver. Aqui, ó. A Flávia está falando: o uso do aparelho auditivo é um auxiliar importante no processo de reabilitação da via auditiva. Ele é um auxiliar importante para o tratamento, podendo ser associado ou não com gerador de som. Então, eu entendo que essa resposta é na linha assim: se o gerador de som realmente te irrita e você não tem como prosseguir com ele, pelo menos prosseguir com essa parte da melhora da audição. Com todo mundo que você passou, você chegou a ter um diagnóstico dessa perda de audição? Você sabe por que ela aconteceu 30 anos atrás? Se era otosclerose, alguma coisa assim? Não. Você não chegou a ter a causa? Não. Todos os meus Outras pessoas têm otorrinos, perda na sua não, família? não. Tá. Deixa eu só Todos os meus ver aqui. otorrinos que eu passei, que eu me consultei, não tive nada. Eles nunca me falaram nada. A causa Tá. da minha perca da minha audição. Tá. Então, assim, eu veria a necessidade de estimular o seu ouvido, com certeza. Agora eu preciso saber um pouquinho mais da sua tontura. É uma crise de rodar, de vertigem? É um desequilíbrio, tipo balança, mas não cai, mas sem rodar? Ou é aquela sensação de levantar rápido e dar uma escurecida na vista? É tipo uma vertigem. É tipo, vertigem é a que roda. Não, desculpa, não é vertigem. É, É por um exemplo, desequilíbrio. vou dar um exemplo aqui. Quando eu estou dentro do meu carro, dirigindo, que eu boto o carro na garagem, que eu baixo a cabeça assim, eu levanto, a sensação que eu tenho é que parece que o carro vai sair, andar comigo. Perfeito. Perfeito. Você tem a desorientação É, com o movimento do pescoço. certo. Tá.
quanto tempo dura isso? Segundos, minutos ou horas? Segundos, segundos, Super rápido, tá. super Você tem rápido. alguma tontura também rápida quando você deita na cama, levanta da cama, vira para um lado, vira para o outro? Tenho, tudo rápido. Mas essa daí é a tontura que também já dura 30 anos? Não, essa aí já é mais recente. Quanto é mais recente? Ah, quatro, uns 4 anos mais ou menos. Eu tinha entendido que a tontura também tinha 30 anos junto com o zumbido e com a perda de audição. Então a tontura tem 4 anos junto com a plenitude, o tampado e o incômodo com sons? Uhum. É isso? É, é. Eu não posso errar. Não posso Não, errar, preciso de eu detalhes. tô falando, é isso mesmo, doutor. Então tá bom. Deixa eu sair um pouco do ouvido. Você tem algum problema aqui na vizinhança da frente do ouvido de apertar dente, ranger, mastigar mais de um lado do que do outro, de dor ou não? Não, Você não tem tô não. algum problema aqui na vizinhança de baixo do ouvido, de dor, limitação do movimento, do pescoço? Não, Aqui essa parte está tudo bem. tudo bem. Tá, então você chegou aí em algum dentista, em algum Cheguei, fisioterapeuta para olhar e cheguei, essa parte tá normal. cheguei. Tá, ok. Então, para a gente matar a charada só com esses itens aqui, não tá tão fácil. E essa parte que já colocaram aqui, síndrome tônica do tensor do tímpano, não tá me parecendo, tá? Não tá me parecendo, não. Você sabe de algum problema que você tenha de exames de sangue? Os meus exames de E sangue tem que eu algum faço? problema de exame de sangue, Não, colesterol, problema de não, tireoide, de não, hormônios, não? não. Dá tudo normal meus exames. Sempre eu tô fazendo meus exames. Tudo, Tá, tá tudo normal. tá. Então, Tem a única coisa pressão. nesses 30 anos que você sabe de alteração é uma perda de audição na audiometria. É, O que não seria comum, tá? Para zumbidos que sobem e descem desse seu jeitinho aí, seria de se esperar alguma alteração em exame de sangue. E aí eu vou colocar mais um dado, que lembra, a gente está aqui, como não é uma consulta, é uma demonstração de atendimento. é. E lembrando, né, para quem não pegou desde o começo, o Conselho Federal de Medicina proíbe a gente de fazer consulta, ainda mais em público assim, né? Consulta é um negócio reservado individual. Então, o que a gente vem aqui é se propor aos domingos de mostrar caminhos, tá? Então, dentro de um dos caminhos que eu gosto de diagnóstico, voltando, né? Porque a gente foi falar do tratamento, eu Oi. estou voltando aqui porque eu queria descobrir. Eu acho um conjunto de exames de sangue um aliado muito importante que eu fui tendo mais nos últimos anos. Por quê? Os exames, Débora, são antiquíssimos. O que mudou é o meu jeito de olhar para os exames de sangue à medida que eu aprendi com gente muito boa, tá? É, Então, por exemplo, vitamina D de dado. Para o laboratório, o normal é mais do que 20. Então, quando a gente pega exame de sangue de pessoas que fazem naqueles laboratórios que aparece ou verde, quando está normal, ou vermelho, quando está alterado, às vezes vem lá tudo verdinho, a pessoa super feliz, aí eu começo a ver, esse aqui não tá bom, esse aqui não tá bom, esse aqui não tá bom. Porque existe um critério de rigor para algumas coisas que, em geral, quem faz essa medicina integrativa está mais consciente. Quem não faz, porque eu não fazia, eu não estava. Então, vitamina D de 20 e pouquinhos é normal, mas é bem insuficiente. Vitamina D a gente gosta de mais de 40 a 45. A minha tá a 62, há uns 3 meses atrás, quando eu fiz, tá? Mas por quê? Eu trabalho em cima da vitamina D para suplementar e deixar ela mais do que 40, 45. Tem médico achando que ela tem que ter mais, tem que ser mais do que 60. Por quê? Porque a bendita vitamina D não é só o que a gente aprende, algo importante para o crescimento dos ossos. Ela tem receptor em todas as células do nosso corpo. Todas. Portanto, ela
tem que ser mais importante do que o que a gente aprende. E por isso, menos profissionais têm o olho para essa importância da vitamina D. Quando ela está baixa, tá 20 e poucos, é normal para o laboratório, mas é porcaria para gente. As pessoas costumam não dormir bem, elas costumam ter mais depressão, mais zumbido, mais tontura, mais perda de audição, mais dores, mais contraturas musculares desnecessárias, mais problemas de pele, mais alergias, mais doenças autoimunes, mais problemas de ovário, tá bom assim? Tá. Mais problemas de tireoide, mais problemas de diabetes, de pressão alta. Ou seja, a bichinha está envolvida em regulagem de vários sistemas do nosso corpo. Então, aqui também na minha cabeça, que quer montar o quebra-cabeça aqui, mas está difícil hoje, deve ter alguma coisa que não foi, talvez, olhado com as minúcias, né? Ou pelo menos as minhas minúcias de um tempo para cá, tá? Então, de qualquer jeito, como a gente hoje não vai chegar no diagnóstico seu, a ideia é, de qualquer jeito, te levar para as etapas, lembra? As etapas de melhora que são necessárias antes de chegar na cura, tá? Então, o aparelho auditivo, se não der para usar o gerador de som, se você, se você decretar falência do gerador de som para te ajudar, não deixe de usar a amplificação. Não deixe, tá? A outra coisa, passa um pente fino com algum profissional aí em São Luís nos seus exames de sangue atuais. Por quê? Mesmo que o seu zumbido tenha lá 30 anos, a sua perda ela tenha lá 30 anos, a questão é que você teve uma piora, você teve um combo de novos sintomas de 4 anos para cá. Então, seja lá o que causou o problema no começo, não está mais sozinho. Foi causado por uma questão X, tá? Hoje, de 4 anos para cá, tem também um Y. Tem X mais Y. E se a gente ajuda a melhorar o Y, é possível que você sinta, estou melhor do que estava há 4 anos atrás. Tá? 4 anos é esse período pandemia. E, de fato, como você levantou essa bola, né, que já falou que um efeito colateral, pelo menos, você teve de vacina, muita gente mudou alguma coisa no corpo, no ouvido ou fora do ouvido, com Covid, com vacina, tá? Então, precisa olhar para essa linha do tempo e ver quem é esse Y. Se não descobriu o X, porque o X tem 30 anos, quem é esse Y que parece que trouxe mais lenha para sua fogueira? Tá fazendo sentido? Tá. Tá? Então, eu acho que precisaria realmente um olhar, não só para a primeira lenha da fogueira, e sim para tudo que pode estar junto hoje. Vamos supor que você tenha deficiências de vitaminas e minerais nos exames de sangue atuais. Supor. Com esse olho de quem olha o otimizado. Não só está normal ou não para o laboratório. Tá? Será que seu corpo aceitaria uma suplementação de coisas que não estão tão bem? Suplemento não é medicação, tá? Medicação, o seu corpo briga. Será que haveria uma porta aberta para suplementação? Coisas para definir como uma das etapas de melhora do seu estado atual. Tá fazendo sentido? Tá. Doutora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Pois não. Tem dia que eu nem ouço meu zumbido. Incrível. Eu nem ouço. Eu passo o dia assim dentro de casa, na maior alegria do mundo. Porque parece que ele sumiu. Aí eu fico com aquela expectativa, ai meu Deus, sumiu. Mas aí no outro dia ele tá aqui, ó, colado comigo.
Olha que excelente comentário. Pena que eu não puxei ele lá no começo, tá? Depois de 30 anos de vida, Uhum. a Débora tem momentos que o zumbido vai passear na vizinhança, Verdade, né? é verdade. Olha como o bicho é, entre aspas, benigno. Olha como ele tá te mostrando que tem instabilidades no seu corpo que Uhum. estão refletindo no seu ouvido. Uma é É, o sono, você já sabe. Então, o que, que dá para fazer para você dormir melhor mais vezes? Outra é a agitação física ou mental, que você já sabe. O que, que dá uhum. para fazer para dar uma baixada de bola logo quando você agitar? Não vou falar não agitar porque é impossível, né? Mas quando você agitar, como é que você consegue baixar a bola? Fazendo exercício de respiração 20 vezes, respiração profunda 20 vezes, qualquer pessoa pode fazer isso. Eu É. adoro meditação, mas tem gente que fala, não consigo meditar. Não consigo. Já crava, já decreta a falência, né? Às vezes nem tentou, já decreta a falência. Mas respirar, todo mundo consegue, né? É. Então, se você agitar e sentir que seu zumbido cresceu, para e respira 20 vezes abdominal. Bota a barriga para receber o ar e, né, insuflar e desinsuflar. Respiração abdominal tem maior poder do que a respiração torácica para baixar a bola quando a gente estressou, tá? Então, todo mundo pode. Tem gente que só nega a possibilidade de acalmar, tá? Mas dá para fazer, sempre dá para fazer alguma coisa, sempre dá, tá? Mais alguma pergunta que nosso Eu horário aqui vou, já deu? eu vou fazer outra pergunta. É o seguinte, eu já fiz várias cirurgias, né? Eu já fiz até cirurgia de redução de estômago, cirurgia plástica. E engraçado é que quando eu tomo anestesia geral, que eu volto para o apartamento, o zumbido sumiu. Eu já ouvi dessas também, Aí me né? explica o que é isso. Eu já ouvi tanto anestesia odontológica quanto anestesia geral para coisas que não tem nada que ver, né? Alguns anestésicos têm um potencial de relaxamento muscular enorme, tá? Hum, Então, eu não sei se seria nessa linha, né? Talvez um caminho para você fazer é ver qual foi o anestésico comum nas cirurgias que você voltou zerada do zumbido, tá? uhum. Porque anestésicos, ou pré-anestésicos e anestésicos, são diferentes de acordo com a cirurgia que você vai fazer, tá? Mas se Certo. você tiver essa possibilidade de falar com o médico que te operou, para ver se ele fala com o anestesista da equipe e se recupera na ficha, é um caminho, né? É um caminho. Ninguém vive de anestésico, mas pelo menos para a gente entender o que, que a substância X conseguiu fazer no seu corpo para zerar zumbido, Eu né? sei. Mas olha que interessante, tá? Porque, ó, 30 anos de zumbido, amiga, muita gente tem um zumbido direto, chova, faça sol, o bicho não passa, tá? Ah, vou ver, Olha, ele. olha para o seu com outros olhinhos, tá? Tá. Como se fosse um aviso de alguma coisa que desregulou, seja lá na agitação, no sono, contratura, qualquer coisa, comida, bebida, presta atenção nele. Porque 30 anos ele some de vez em quando, induzido ou não por anestésico, tem aí um lado muito, mas muito melhor do que o de outras pessoas com zumbido. Tá fazendo sentido para você? Tá, porque aqui, doutor, comida, eu já observei, eu já tenho o quadro, o que é que, quando eu como, eu noto que meu zumbido piora. Vou só lhe dar um exemplo: café, Coca-Cola, álcool.
tudo isso, coisa gordurosa, coisa com muito condimento, tudo isso eu já cortei. Já cortei da minha relação. Então, você está fazendo a sua parte, né? Que assim, eu Certo, vou fazer um paralelismo. Aquilo que você e todo mundo perceber que não faz bem para o seu corpo, então, para você, o café, o doce, o remédio não faz bem, pensa assim, meu corpo primeiro. Meu corpo primeiro. Meu corpo é meu templo. Tá? Meu corpo primeiro. Porque se eu fico fazendo uso de coisas que agridem meu corpo, e daí depois eu vou querer tratar um zumbido, que ele vai embora, se ele ficar reagindo com as coisas que agridem o corpo, essa conta não fecha, né? Não fecha. E por isso que esse olhar, que eu gostei de ver, viu? Esse olhar que você está tendo de atenção. Olha, isso aqui eu já identifiquei. Então, identifiquei, serve para me dar clareza, porque é clareza que vai me fazer ter um caminho melhor. Querida, estamos aqui, já demos o nosso tempo. Eu quero te agradecer um monte. Enquanto isso, quero que o grupo agradeça essa demonstração aqui bem bacana que a Débora mostrou pra gente, que apesar dela estar há 30 anos com zumbido, foi através do caso dela que a gente conseguiu ver vários detalhezinhos de, entre aspas, eu vou falar, benignidade do zumbido dela e do zumbido de outras pessoas também. Então, serve para a gente. Se eu fosse falar uma frase aqui para vocês, usando o caso da Débora, eu falaria: o zumbido não é quem vocês pensam. Porque muitas vezes a gente pensa em algo pesadíssimo, mas vai me levar para demência. Puxa, 30 anos ele até some, né? Nunca é um zumbido desses que vai levar a uma coisa neurológica, tá? Então dá para a gente abstrair desta live que dá para a gente tirar alguns pesos do seu zumbido, tá? certo. E não dá para a gente tirar o aparelho de audição, tá? Não dá para a gente tirar. Então eu vou torcer muito para que você e a fono e o aparelho, assim, esse trio consiga deixar fluir melhor alguma coisa aí para suas vias auditivas, tá bom, querida? Tá. Então, ó, ouve aqui os comentários das pessoas. Quem que tá escrevendo aqui, ó? Deixa eu... Um monte de comentários aqui, ó. Muito obrigada, maravilhoso, palmas. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada e melhoras. Obrigada, doutora Tani, obrigada. Sempre esclarecedoras essas lives. Muito obrigada. Obrigada e melhoras. Gratidão. Me ajudou. Obrigada, Débora. Você me ajudou muito. Gratidão. Que bom. Olha aí, ó. É uma guerreira. Obrigada pela live. Estamos juntos. É isso aí, ó. Sempre bom aprender com depoimento e experiência do outro. Obrigada pelo compartilhamento. Também acho, Ana Lúcia, aprender com o caso dos outros. E por isso, falando nisso, né? A Ana Lúcia, a Flávia e a Ana Elise estaremos juntas a partir de terça-feira na mentoria avançada de acufenometria e hipersensibilidades auditivas, onde o propósito é justamente discutir casos, né? Com isso, quando a gente olha o todo, anamnese, exames, tratamento, exame de novo, a gente fica com uma noção muito mais palpável do que é o zumbido e não só do que os livros e as pesquisas mostram, o Google mostra, que é tudo tão lá para baixo, tão lamentável, tão... Ai, um dia a gente vai mudar esse cenário. Um dia, eu prometo para vocês que antes de eu me ir dessa vida para outra melhor, eu vou conseguir esse negócio. Tá bom, Débora? Fica aí com o meu abraço. Se você doutora. quiser, me escreve depois no direct, tá bom? Vou te dar essa liberdade. E a gente vai se falando. Para todo mundo que ficou, muito obrigada. Para Ana Lúcia, para Ana Elise, para Flávia. Hoje a Heloísa está descansando. Muito obrigada de ver vocês aí no agito dos dedinhos,
tentando ajudar todo mundo. Esse grupo tá ficando cada vez mais show de bola. A gente se vê no domingo que vem, tá bom? Beijo Tá. para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.